Oi, Marcela, bom dia a você, ao Andreasa e aos ouvintes. Pois é, Marcela, uma pesquisa indica que 75% dos brasileiros são contra o fundão eleitoral e mais de 85% acham que o valor é maior do que deveria. Fundão eleitoral, a gente falou muito disso, né? Havia a previsão de que o Supremo começasse o julgamento na semana passada. Foi adiado para hoje, né? Então ficou para hoje o julgamento de uma ação do Partido Novo que questiona justamente o valor, né, e a constitucionalidade do fundão eleitoral para as eleições desse ano, e é aquele imbróglio envolvendo principalmente os valores, né, Marcela e Andreasa. O presidente Jair Bolsonaro havia enviado no ano passado para o Congresso um fundo no valor de 2 bilhões de reais, um pouco maior do que 2 bilhões de reais. O Congresso, então, aumentou esse montante para mais de 5 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vetou esse valor e no final, né, no final das contas, ali, pelo orçamento de 2022, ficou a previsão de 4 bilhões e 700 milhões de reais. 4 bilhões e 900 milhões de reais, perdão. E a gente falou muito disso, né, justamente porque houve ali esse movimento do presidente Jair Bolsonaro de vetar o valor do fundo, mas no Congresso muitos líderes partidários, né, avaliavam ali que era uma operação casada, né, o presidente enviava um valor menor e aí em seguida o Congresso aumentava, ele vetava e no final das contas ficava ali o meio termo com o consenso, o consentimento do Palácio do Planalto. Essa pesquisa foi encomendada pelo Instituto Millennium, Marcela, e mostra que para quase todos os entrevistados, 96% dos entrevistados, o dinheiro do fundo eleitoral seria mais bem aplicado se fosse investido em saúde e educação. A diretora executiva do Instituto, Marina Helena, avalia que há um recado ali da população, né, ao Congresso de que o valor aí de 5 bilhões de reais é desproporcional. E ela diz ainda, né, que nessa pesquisa eles perguntaram para os brasileiros qual que era o sentimento ali associado a esse valor, né, ao uso desse recurso público para o financiamento das campanhas, e ela diz que a maioria dos brasileiros entende, né, faz uma associação negativa. A gente tem ali 9 entre 10 brasileiros achando que isso tem que ser reduzido. E aí, quando a gente pergunta qual que é a opinião deles em relação ao fundo eleitoral em uma palavra, é bem marcante, né? As palavras são roubo, injustiça, absurdo. Então, o que isso mostra é que a proposta que veio, né, a proposta aprovada pelos políticos é completamente fora da realidade desses brasileiros. Pois é, o Partido Novo, né, está pedindo justamente para que o fundo eleitoral seja mantido pelos ministros do Supremo no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais, que era o que tinha sido inicialmente proposto pelo governo ao Congresso, né, um valor apenas corrigido ali, o valor de 2018 corrigido pela inflação. E na ação o partido também afirma, né, que o Congresso tem ali passado por cima do Poder Executivo federal, enfim, tentando aumentar o valor que estava originalmente previsto no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A pesquisa mostra que justamente 90%, né, dos entrevistados acham que, de fato, o Supremo Tribunal Federal deveria diminuir o valor do fundo eleitoral. Essa pesquisa foi aplicada pelos institutos Locomotiva e Ideia, encomendada pelo Instituto Millennium, entre os dias 16 e 19 de fevereiro. Foram entrevistadas 2.000 pessoas dos dois sexos a partir de 16 anos. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais. E, Marcela, a pesquisa também mostra que uma parcela expressiva da população não sabe, não compreende exatamente, né, do que se trata isso, porque quase 40% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre o fundão eleitoral. Então, o Instituto Millennium aponta ali que há um desconhecimento, né, e muitas vezes uma confusão por parte dos brasileiros do que seja o fundo partidário e o fundo eleitoral e muitas vezes sobre a existência desses dois fundos públicos para o financiamento de campanhas, Marcela.